E aí, gente, bem-vindos a mais uma aula que nós fazemos aqui toda quarta-feira, às 15 horas no horário de Brasília. Você é o nosso convidado que está aqui assistindo, seja muito bem-vindo. Hoje é uma aula muito diferente, não chega a ser nem uma aula. Na verdade, eu imagino que vai ser uma aula, porque a gente vai aprender bastante coisa aqui, mas é uma aula especial hoje, porque eu tenho uma convidada muito especial, de um lugar também muito especial, que para mim é muito especial, que faz parte da minha história, né, ali mais ou menos faz parte da minha história, a gente já vai explicar por quê, mas eu estou muito feliz de receber ela aqui. Eu convidei ela logo falou, não, claro, vou estar lá, vai ser um prazer, e eu estou muito feliz por ela ter assumido aí, né, esse desafio de estar com a gente aqui, e eu estou muito feliz por ela estar com a gente. Já já vou chamar ela aqui para estar, e assim, essa aula de hoje, gente, é uma aula especial, mas eu não estou ao vivo aqui com vocês, é mais uma aula onde eu estou gravando antecipadamente, para estar aqui apresentando nesse horário que a gente sempre combina de estar quarta-feira às 15 horas. Mas por que que eu não estou ao vivo hoje, tá? É justamente porque essa nossa convidada, ela já vai se apresentar, dizer de onde ela está em um local confuso muito, muito diferente. Eu estava conversando com ela agora, ela falou que lá, a gente está gravando, ó, só para vocês terem noção, são 11h25 no horário de Brasília e lá já são 8h30 da noite. Então eu não poderia gravar com ela às 15 horas no horário de Brasília, porque lá seria praticamente madrugada. Então, coitada, né? Imagina, a gente gravando aqui e ela lá no meio da madrugada para estar com a gente. Então, a gente resolveu antecipar, fazer uma gravação e disponibilizar aí para vocês nesse horário que a gente sempre faz, tá? Por isso que nós não estamos gravados, mas nós não estamos ao vivo, quer dizer, mas não quer dizer que não seja um conteúdo importante, uma aula importante que a gente vai estar aqui. Vai ser muito legal, né? É uma convidada especial. E por favor, comente aí no chat. Eu vou estar no chat aí com vocês, não vou estar ao vivo aqui, como eu estou falando, mas vou estar no chat aí com vocês falando, né, comunicando a vocês, respondendo algumas questões, caso vocês tenham dúvidas e tal. Então, aproveitem essa aula como se fosse ao vivo mesmo, né? Separa esse tempinho para a gente estar junto, conversando aqui. Se você está assistindo a gravação, também separa esse tempinho para a gente estar... A gravação depois da hora da live. Então, é a gravação da gravação que você está assistindo. Separa esse tempinho, deixa o celular de lado aí para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui com ela, com essa convidada, tá? E antes de eu chamar ela para ela se apresentar e falar um pouquinho, eu quero relembrar um convite que eu tenho feito para vocês, que é na próxima quarta-feira, nós não vamos ter aula às 15 horas. Por quê? Porque a nossa aula vai ser uma aula especial na quinta à noite. Então, na semana que vem, no dia 9, nós não teremos aula, a nossa aula vai ser no dia 10, às 19 horas de Brasília. Vai ser uma aula muito bacana que eu estou preparando aí, divulgando também para o pessoal. E a ideia é que você que participa aqui dessas aulas que a gente tem toda quarta, traga um convidado, uma pessoa, né, um missionário que você conhece para participar dessa aula especial na quinta-feira à noite. Eu vou estar colocando aí até o link para você que quer se inscrever para essa aula aí no chat e também na descrição do vídeo aqui embaixo para você se inscrever, porque vai ser uma aula onde eu vou passar um conteúdo que eu passei recentemente para um treinamento que tinha mais de 100 missionários. E como o conteúdo ficou muito bom, muito bacana, eu resolvi disponibilizar isso aí para todo mundo. E basicamente a aula vai ser como você pode usar a internet para levantar o seu sustento missionário. Então vai ser uma aula focada nisso. Então por isso que é uma aula especial e por isso que eu peço para você convidar um missionário para participar com a gente desse tempo, beleza? E aí eu vou falar sobre a comunidade, vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre tantas coisas aí para o pessoal, tá bom? Então, sem eu falar muito, demorar muito, eu quero chamar a Sâmia, ó, ela vai aparecer aí para vocês, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu me tirar aqui como principal. Prontinho. Sâmia, bem-vinda, bem-vinda. Estou muito feliz por você estar com a gente. Muito obrigado aí pela sua disposição, pelo seu tempo, né? Foi uma surpresa porque a gente começou a conversar no Instagram e eu falei, nossa, eu vou chamar ela e você, não, claro, vou estar à disposição. E você já está aí caracterizada, já dando aí um pequeno spoilerzinho da onde você está. E eu queria, Sâmia, primeiro que você se apresentasse, dissesse um oi aí para a galera que está participando e me dissesse da onde você está falando, para o pessoal entender essa questão do fuso horário aí. Pode ficar à vontade, tá? Primeiro, quero agradecer, Felipe, muito obrigado por ter me convidado. Para mim também é uma grande honra, né? Vejo que o seu trabalho é de muitíssima importância, né? Tem ajudado muitas pessoas que têm buscado um direcionamento, que têm buscado um propósito, né? Em Deus e um propósito em como cumprir aquilo que você acha que você foi convocado, você foi chamado para fazer. Então, é um trabalho que tem
que tem impactado pessoas, não é? Então, esse é o seu diferencial, e para mim é uma honra. Eu estou caracterizada do país que todos vocês devem estar escutando bastante nesse momento. Nós somos, eu acho que o terceiro país mais afetado nesse momento com o coronavírus, né? Essa questão. Eu estou na Índia, né? No estado de Karnataka, moramos aqui no sul da Índia. Eu sou casada, sou brasileira, né? Sou casada com um indiano, fazem 10 anos. Tenho um bebê, não um bebê, já tá grande, gente, já tem 5 anos. Ele se chama Brian, e o nome do meu esposo também é Felipe. Bom gosto, Então, muito bom gosto. muito bom gosto, né? Então, nós temos uma coisa em comum, né? Eu e sua esposa, viu, Felipe? Então, na verdade, é uma honra estar aqui. Deixa eu me apresentar. Eu sou brasileira, sou do Nordeste do Brasil, de uma cidade chamada Campina Grande, onde eu nasci. Nasci de uma família muito pobre, cresci na pobreza, mas minha mãe, desde criança, ela sempre nos levava à igreja, a igreja mais próxima à nossa casa, na época era uma igreja presbiteriana, e apesar de não conhecer muito de Deus, nós crescemos na adolescência, né? Eu posso dizer assim, a minha infância foi muito marcada com... Nós passamos fome, minha mãe criou 5 filhos sozinha, a história de Dona Maria de toda brasileira, você entendeu, né? E no meio dessas dificuldades, eu não conhecia Deus. Eu não conhecia Deus. E quando minha mãe me forçava a ir para a igreja, eu começava a perguntar para ela, por que a senhora está me forçando a ir para a igreja? Aos 14 anos, eu disse, eu não vou mais. Eu quero te avisar que eu não vou mais para a igreja, eu não quero nada com esse negócio de crente, esse negócio de ser evangélico, eu não quero mais. E eu passei 2 anos da minha vida, tinha meus 13 anos, 14, 15, 2 anos da minha vida em escuridão, porque eu não conhecia Deus. Mas aí eu tive sérios problemas na escola, eu repeti 3 vezes, e eu era uma adolescente realmente perturbada, vazia. Mas aí, um dia, eu tive sérios problemas, e eu voltei para casa chorando, porque eu não entendia aquele vazio dentro de mim. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor não me entende, porque eu sou ser humano, e tu é Deus, sentado no teu trono, todo-poderoso, tu não entende o que eu estou passando, né? A tristeza do meu coração em crescer em uma família pobre, né? Em meio às drogas, em meio a tantas coisas ruins, e nunca ter oportunidades na vida, e ser abandonada pelo pai quando criança, né? Isso eu falo até no meu livro, né? Fui abandonada pelo meu pai, e todas essas marcas me levaram para lugares muito escuros da minha vida. Foi aí que numa noite Jesus apareceu para mim, e ele diz assim, eu conheço o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, porque eu fui humilhado, eu me tornei humano e morri na cruz pelos seus pecados. Aí eu disse, Jesus, se o Senhor realmente fez tudo isso por mim, poderia o Senhor então mudar a minha vida, porque eu não consigo encontrar um propósito para viver. Foi aí nesse momento que Jesus gostou do desafio. Ele entrou na minha vida, mudando totalmente toda a história e me dando um propósito para viver. Eu passei a frequentar uma denominação por conta própria, uma outra denominação, onde eu comecei a me sentir bem. Deus começou a falar de propósitos, de coisas que Ele tinha para mim, né? De coisas que Ele tem para todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor. É um plano eterno, é um propósito eterno, que você só pode realmente entender se você entregar a sua vida a Jesus. Foi aí neste momento onde minha vida totalmente assim virou, deu uma viravolta. E aos 16, eu tinha 16 anos, e Deus começou a colocar o desejo no meu coração de orar por nações, porque eu sempre escutava falar de nações, essas campanhas, sabe, que ajudar as outras nações, elas precisam de Deus, e isso sempre me comovia muito. Então eu comecei a orar e a pedir a Deus, será que o Senhor poderia me incluir na lista e me dar uma dessas nações?
eu vendo uma organização muito, vamos dizer, penteca, né? Que quando você vai para um culto, você tem que receber uma revelação, uma profecia, e Deus tem que falar com você. Então, eu ia com as minhas amigas e dizia, Deus hoje vai falar comigo, Deus vai falar comigo. Deus não falava nada. Eu voltava triste para casa, poxa, Deus, o Senhor não falou comigo. Por que o Senhor falou para todo mundo que, olha, eu vou te levar para os 4 cantos da terra, você vai à África, você vai ao Japão, você vai conhecer a Europa, o Senhor nunca falou nada para mim. Eu interrogava a Deus isso. Foi um dia que Deus falou para mim assim, para você eu não levanto profeta, eu falo pessoalmente os propósitos que eu tenho para a sua vida, porque eu sou seu pai. Então, Deus começou a fazer o meu coração conhecer os projetos que ele tinha para mim. E aí nasceu o desejo de Índia, e eu começava a orar por essa nação, chorar por essa nação, quando eu nem conhecia. E aí foi quando eu falei para minha mãe, olha, mãe, eu vou embora, eu vou para a Índia. Ela disse, como assim? E eu disse, olha, isso aqui é um propósito que está no meu coração, de ir para essa nação. E minha mãe é cristã, né? E ela disse, se for os projetos de Deus, quem sou eu para impedir? E eu comecei a projetar e a me ver, bem, para ir para a Índia, eu sou inteligente, né? Então eu tenho que calcular. Eu preciso primeiro me preparar. Eu não tenho ainda o currículo, né? Eu sou uma adolescente de 16 anos, eu não estou preparada mentalmente, espiritualmente, intelectualmente para ir para uma nação tão doida quanto a Índia. Então, eu entendia isso. E eu comecei a pedir direção a Deus. Foi aí que Deus colocou a pessoa certa na minha vida, que me falou sobre uma organização muito especial, a qual naquela época, 2007, era uma das organizações que se destacava muito. Não sei se você se lembra, era a Missão Horizontes. E ela, inclusive, trabalhava com adolescentes, com jovens. Então, ela caiu perfeita nas minhas luvas, né? Na identidade de uma jovem. E aí, pela fé, eu juntei dinheiro, né? Eu trabalhava na feira vendendo banana, tá? E eu peguei todos os recursos que eu tinha e aí eu falava para as pessoas, olha, eu vou para este lugar. E algumas pessoas eram generosas comigo, outras me deixavam pregar, porque o ministério da palavra já nascia no meu coração, então eu já falava muito da palavra. Então elas acreditavam em mim, elas me doavam algumas moedinhas, algumas ofertas das viúvas, e eu juntei isso. E eu fui embora para a missão, fui embora pela fé. Eu saí de Campina Grande para Minas Gerais, a cidade onde tinha um treinamento, na verdade, com R$ 50 no bolso. Você acredita, Felipe? Nossa, R$ 50 no bolso. Isso aí R$ 50. dá para o quê? 2, 3 dias, assim, comprar comida, né? No máximo, né? Isso se chama fé, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei no seminário, eu sabia a data que eles iriam começar, então eu cheguei exatamente na data. E eles pensavam que eu já tinha feito minha matrícula, que eu já tinha pago, e eu não tinha pago, eu não tinha feito minha matrícula, eu não sabia de nada, só do endereço da missão. Você acredita que louco? E eu lembro que até hoje, todos os meus seminaristas, quando a gente se lembra, a gente ri muito lembrando do que Deus fez, né? E aí, depois eu entrei, eles me receberam, né? Porque eles pensavam que eu era uma seminarista já escrita, né? Uma enviada, mas eu mesmo me enviei na época, né? E eu comecei a estudar, e com um mês eu fui chamada pela direção, e eles disseram assim, ei, menina, a gente aqui estava procurando a sua ficha e a gente não achou quem é você. Você basicamente entrou de penetra no Tipo seminário, assim, né? quem é você? A gente estava procurando aqui sua ficha e a gente não encontrou nada. De onde tu vem? Como é que tu entrou aqui no porta? Tu caiu de paraquedas aqui na missão. E eu revelei para eles, né, que eu estava ali, que eu não tinha literalmente sido enviada por uma denominação ou uma organização que pudesse me sustentar, mas que Deus tinha me chamado que eu estava sendo chamada por Deus para a sua palavra e eu estava recebendo um direcionamento de Índia. E eu lembro que o diretor do seminário daquela época, ele chorou comigo, porque quando ele escutou a história, foi tão impacto para ele que ele chorou. E ele disse assim, olha, Sâmia, se Deus realmente enviou você para aqui, então você tem
eu estou impactado com tudo que você me falou. Mas se Deus realmente te enviou aqui, ele vai também mandar o sustento, porque você tem que pagar. Então, Deus, assim, a gente fez o treinamento no Brasil, na Bolívia, e o terceiro ano era a África do Sul, onde eu decidi vir para a Índia, e Deus proveu todas as coisas, Felipe. Amém. Deus usava seminaristas, Deus usava diferentes pessoas de diferentes partes do Brasil que acreditavam no que eu falava, e eles pagavam, e os recursos chegaram. Então, foi um processo. As pessoas sempre me perguntam, como é que eu vou para a Índia? Eu falo, calma, entra no processo de Deus. Existe um processo que todos nós temos que passar, o processo de preparação, o processo de humildade, o processo de aprender, de querer aprender, de ouvir de Deus. E eu não tenho palavras para explicar para você o quanto que foi fundamental esses anos ali, aprendendo com todas as pessoas que passaram na minha vida naquela missão. Que legal, que legal. Nossa, já valeu a aula por isso. Só por esse testemunho que você está contando, Sammy, de como foi todo esse processo, como foi ali o processo de chamado que você teve, né? Deus virar para você e falar, não, você eu falo diretamente. E essa fé e convicção que você tinha, até porque você tinha uma palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas tomam decisões baseado no desejo, no coração. Mas quando a gente tem uma palavra de Deus, se a gente tiver 50 reais no bolso, é mais que suficiente para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou. Nossa, cara, que emocionante e que testemunho, hein? Que história incrível. Já valeu, já valeu. A gente pode terminar aqui. Tô brincando. Vamos aproveitar. Não, vamos aproveitar o seu tempo aqui. E como que foi? Eu vou lendo algumas perguntinhas aqui que a gente conversou, e mais você me mandou do que eu preparei, mas como que foi essa adaptação? Porque, assim, a Índia é um local muito diferente. O que eu vivi 1 ano no Nepal e você está vivendo anos na Índia, assim, o impacto transcultural é muito grande. A maneira de pensar, acho que eu me lembro, essa foi uma das coisas que mais me marcou, assim, de diferente. A maneira de um indiano pensar é completamente diferente de um brasileiro. A ideia que eles têm, assim, de tempo, de vida, é muito diferente. Eles pensam de outra maneira. Como que foi essa adaptação, tá? Na verdade, eu vou fazer uma outra pergunta, tá? Como que foi esse período que você estava no seminário até você ir para a Índia? Porque, assim, foi um período de crescimento e aprendizado, né? Quanto tempo demorou esse período entre você chegar no seminário e vir para a Índia? E como foi esse tempo? Porque, assim, você teve que levantar recursos, né? Levantar várias formas para vir. E você também foi através de como você falou qual que é a sua profissão mesmo? Você é designer, né? Estilista. E aí você veio também... Isso, designer de moda, né? Isso, aí mas você eu sou veio... estilista de moda, design de moda indiana. Ah, indiano, olha só que legal. Mas então, quanto tempo demorou para você ir para a Índia? E como foi esse período que antecedeu a Índia e também depois esse período de adaptação na Índia, assim, de ser tão diferente? Eu sempre digo, sabe, Felipe, que Deus tem forma diferente de trabalhar na vida de todos nós. O que Deus fez na minha vida e a forma que Ele vai trabalhar na sua vida é diferente. Porque Deus, Ele nos coloca dentro do processo. E nesse processo, nosso caráter precisa ser transformado. Ele precisa nos confrontar. Quando Deus testou a Abraão pedindo Isaac, na verdade, não era porque Deus não conhecia ele. Deus sabia que Abraão era capaz de sacrificar Isaac, mas ali havia um espelho do caráter do próprio Abraão na frente dele, para que ele entendesse que ele precisava confiar mais em Deus, ele precisava confiar no Senhor e andar em obediência. Então, eu sempre digo que há um processo. Na minha vida, o processo foi muito rápido. Eu imaginava que ia demorar, mas foi muito rápido. Assim que eu terminei o seminário, assim que eu terminei, no próximo ano eu já estava na Índia. Inclusive, eu fui uma das primeiras seminaristas a ir embora para o campo. Ou seja, eu fui a única que não tinha sustento e fui a primeira a chegar. Não é? Claro que sim, a honra e a glória não é para mim, é para Deus, porque Deus, Ele é quem nos provém, é Ele quem nos dá, né? O que eu entendo disso é que Deus tinha para, assim, realmente
me colocar no processo de ser trabalhada por ele aqui na Índia, né? Então, esse processo foi muito rápido. Você me perguntou sobre adaptação. Gente, o que você falou é tão intenso, Felipe, é tão intenso que eu vou falar algumas coisas, eu marquei alguns pontos que é para mim não esquecer de tudo. O que a gente entende, o que a gente aprendeu como brasileiros, você e eu, crescemos no Brasil, onde a gente vê o Brasil como um país muito ruim, esse país democrático não vale nada, né? E a gente acostuma olhar as coisas negativas do Brasil, porque você não conhece a situação de outras nações, né? Então, a gente acha que no Brasil há muita burocracia, as coisas são difíceis, mas eu falo para você que as coisas não são nada comparado a nenhuma outras nações. O que acontece nas nações é tão diferente, tão louco, né? A corrupção é algo que não tem nome a ser dado, né? Então, a Índia, exemplo, o brasileiro, ele tem mania de perseguição. Não sei se você percebeu isso lá no Nepal, mas ele fala, estão me tratando mal o tempo todo, só porque eu sou estrangeira. Se alguém pedir seu passaporte, é mania de perseguição. Se alguém olhar para você, essa irmã não gosta de mim, não. Mania de perseguição. O brasileiro tem isso, é algo da nossa cultura, observe, tá? E quando a gente veio para que vários brasileiros vieram para aqui, inclusive eu, quando eu cheguei aqui na Índia, eu percebi isso, e eu achava assim, os indianos estão me tratando mal, estão me fazendo vir várias vezes aqui para conseguir, sabe, estampa no meu passaporte, eles não querem, e assim, porque a polícia, a imigração faz as coisas muito difíceis, e você fica o tempo todo julgando que eles estão fazendo isso porque você é estrangeiro, porque talvez eles estão pensando que você está ali fazendo alguma coisa que não é certa. Mas, na verdade, é que a Índia é burocrática. A Índia é louca, até para os indianos. Depois que eu casei com meu esposo Felipe, eu falei, coitado de tu, tu devia ter nascido em outro lugar, que é outro lugar difícil. O bom de eu ter casado com o Felipe foi que eu aprendi uma coisa, eu não resolvo mais nenhum papel. Eu não visito burocracia e não faço nada, ele faz tudo. Eu deixo a dor de cabeça para ele, porque a Índia é muito difícil. Um indiano, para conseguir um documento, ele tem que esperar muito, ele tem que pagar, sabe, pagar dinheiro, ele tem que correr atrás, ele sofre para um documento que é direito dele. Então, a burocracia é uma coisa assim louca na Índia, que é de arrancar cabelo, é de fazer cabelo cair, sabe? É algo que, sem dúvida, você vai tomar um choque. Você não vai conseguir as coisas na hora que você quer. Entenda, essa é a Índia. Se você quiser o visto amanhã, você não vai conseguir. Se você quiser... Não, eu ia falar que isso se estende um pouco em alguns países da Ásia, né? Alguns países da Ásia, né? Tirando ali os países que são mais desenvolvidos e tal, né? Mas todos eles são meio assim, burocraticamente. Tudo é um parto para você conseguir, né? É muito difícil. Exato, exato. Então, esse, sem dúvida, foi o primeiro choque do primeiro dia. O segundo, sem dúvida, eu acho que é o que todo brasileiro tem, a comida. Se você pensa que você pode sobreviver em qualquer lugar do mundo, eu garanto a você que a Índia é difícil. Olha, eu sabia, Felipe, que eu tenho um trauma de comer doce. Eu não consigo comer doce. Eu perdi 16 quilos nos meus 6 meses de Índia, porque eu tomei trauma de doce. Dentro do avião, meu avião, quando eu peguei o avião de São Paulo para a Índia, eles me deram um doce louco, que era verde. Na verdade, hoje eu sei que doce é doce de farinha com pó de leite. Esse doce é feito com farinha e pó de leite. Mas o gosto é muito estranho, muito ruim, ele é horrível para nós brasileiros, com a nossa mentalidade ocidental. Tipo assim, como que o ser humano pode comer isso? Uhum. E sem falar que a comida é muito apimentada. Não é uma apimentada da Bahia, não. É uma apimentada de você tomar 1 litro de água e aquela pimenta não sair da sua boca. Entendeu? E a pimenta é algo que faz parte da comida indiana. Tudo existe pimenta. O doce tem pimenta. Até o drink, né, o que você toma tem pimenta. Então, muitos brasileiros, e não brasileiros, eu posso dizer ocidentais, têm problema com a comida. E, às vezes, eles têm que ir embora da Índia por conta da alimentação, porque realmente é um problema. Graças a Deus, eu fui abençoada por Deus. Eu amo pimenta e eu não tenho problema.
Não, mas se a gente está ouvindo, ó, a minha esposa é baiana, nordestina, né? E a gente está ouvindo uma nordestina falando que a pimenta da Índia é realmente pimenta. E você imagina como deve ser para o resto do Brasil, que não é nordestino, não está muito acostumado com isso, né? Como deve ser. A pimenta da Bahia é açúcar na Índia. Nossa, eu lembro das comidas muito apimentadas. E realmente é um desafio, né? É um desafio. Quando a gente estava no Nepal, talvez o maior desafio que a gente enfrentou, além da comida, foi a língua, né? Que a gente queria se comunicar, só tinha o inglês, que era o limite, né, da comunicação, mas tem lugares que as pessoas não falam inglês. Você teve esse desafio aí também? Eu aprendi o inglês na Índia. Eu aprendi o inglês na Índia e eu consigo falar dois dialetos. O local chama-se o Canadá e o dialeto do meu esposo, que é o Malayalam. Eu não consigo fazer mensagens e pregar, mas eu consigo cantar e me comunicar nesses dialetos sem problema nenhum. E sem dúvidas, o idioma é uma coisa louca. Assim, parece mentira. Aqui no estado onde eu moro se fala 7 dialetos. Nossa. 7. Mas É todos como falam se hindi. Todo mundo fala não, hindi. ninguém fala hindi. A Oh, língua oficial que predomina aqui é o inglês. Você comunica-se em inglês e no dialeto. Inglês e o dialeto. Tem uns imigrantes que falam hindi, que vêm do norte da Índia para esse lugar, mas são 7 dialetos. Então, você pode imaginar a loucura. Seu vizinho não fala o seu dialeto. Seu vizinho da esquerda e da direita, cada um fala um dialeto. Então, às vezes, os próprios indianos acabam se comunicando e usando tradução em inglês. Né? Então, caramba. essa é uma coisa muito doida na Índia. Outras coisas é a mentalidade, eu posso dizer, os princípios de vida na Índia é diferente. E se você não aceitar, se você não tentar entender o porquê, a cultura deles, eu acho que você não consegue viver aqui. Você começa a odiar o indiano e você começa a ver a Índia de forma ruim, né? Na Índia, os pais não decidem nada para os filhos, os filhos não decidem nada, são os pais que decidem tudo que o filho tem que fazer. Exemplo, a escola que você vai estudar, a esposa que você vai casar, a casa que você vai comprar, o pai e a mãe são as pessoas que decidem tudo sobre o futuro do homem, principalmente se você for filho único. Realmente é um baque grande, né? De É um cultura baque, mas diferente. depende também da forma que você vê. Assim, muitos Uhum. indianos não veem isso de forma negativa. Se você conversar com os indianos, eles vão dizer, não, meus pais sabem o que é melhor para mim. Outro Legal, dia é eu estava até. conversando Outro dia eu estava conversando com a moça e eu disse assim, você vai casar, é a primeira vez que eu sou de casamento arranjado, né? Você vai casar e os seus pais que estão procurando um noivo para você, como é que você vai casar com um homem que você nunca viu? E ela disse assim para mim, o que tem? Os meus pais sabem o que é melhor para mim, Samia, vai ser bom. É interessante, né? Porque realmente os pais, por viverem mais tempo, acabam sendo um pouco mais sábios em relação a algumas coisas. Mas para a gente que não está acostumado com isso, né? É muito, muito diferente. É muito estranho, né? Mas para eles isso é bom. E tem coisas que eles vão Bom, olhar para a gente e achar super estranhos também, né? Uma das coisas que eu achava exato. engraçado, que eles achavam muito estranho, era o vaso do banheiro. Quando eu falava que o banheiro tinha um vaso que você sentava, eles ficavam, como assim? Você sentava e tal, num vaso, tem um. E o banheiro dentro de casa, né? Eles achavam isso estranho, né? Porque o banheiro lá no Nepal, por exemplo, era fora, né? Era um local específico porque é um lugar sujo e tal, né? Então tem coisa que eles vão achar super estranho também, nossa, aí. A Índia, ela tem muita dificuldade de manter higiene no sanitário, né? Porque Uhum. eles têm essa cultura de, né, ter nojo do banheiro, mas não é todos, porque assim, a Índia está se modernizando bastante e existe muitos indianos muito ricos onde estão adquirindo a cultura ocidental, o estilo de vida muito rápido. Então, a Índia está mudando bastante de um dia para outro. Outra coisa que eu tive muito choque, Felipe, não sei você no Nepal, foi que na Índia não existe fila, filho. Fila, não existe, entrou e Fila. pronto. Não, quem entrar, quem chegar primeiro pega o seu lugar, entendeu? E você tem que ficar de boa, nada de brigar. Por isso que quando alguém entra assim, você está dirigindo, de repente vê um cara assim na sua frente, você tem que, sabe, se acalmar, não brigar, não esquenta. Não Nossa, existe, essa aí eu filho. não sabia, essa eu não sabia. Imagina que no Brasil que confusão isso ia dar, hein, se fosse assim. E, Aí é Samia, morte.
Nossa, daria muita confusão. Mas, ó, Samia, me fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem aí e como que são essas estratégias que vocês têm feito. Fala um pouquinho do que vocês têm feito aí na Índia, né? Com que vocês fazem, para o que vocês foram aí fazer, né? Caso, inclusive, gente, só comunicar também, né? Pode ser que a gente não comente algumas coisas, né? Ou evite falar sobre alguns assuntos por causa da situação da Índia, né? Que é um país que existe um nível ali de, eu não sei nem se seria perseguição, né, o Samir, talvez um nível ali de cuidado que tem que ser tomado, né, para evitar certos desconfortos, né, até da situação de vocês aí. E aí, o que você puder falar ou não falar, fica à vontade, mas me fala um pouquinho do que vocês foram fazer aí, o que vocês têm feito aí e quais são as estratégias que vocês têm usado aí no trabalho de vocês. Assim, uma das coisas que eu e o meu esposo aprendemos esses anos juntos, né? Porque eu casei depois de 12 anos e meio de Índia, eu casei. Então, nós começamos o ministério junto, o trabalho junto. Uma das coisas que eu e o meu esposo aprendemos é que na Índia você não pode fazer nada errado. Você não pode, sabe, dar aquele jeitinho brasileiro e fazer de qualquer forma e pagar ali, dar um jeito e conseguir. A melhor forma de você manter, sabe, o seu trabalho digno, o seu trabalho em pé, como um cristão, é seguindo a lei. Então, a gente sempre adapta o nosso trabalho conforme a lei. Se a lei mudou, a gente vai mudar a nossa forma de trabalho, a gente vai respeitar, a gente vai mudar isso. Então, nesse período, nesses anos juntos, eu e meu esposo, nós já trabalhamos com crianças. Teve momentos na nossa vida onde nós focamos somente em crianças. Teve momentos na nossa vida que a gente teve somente abrindo escola, passamos uma fase abrindo escola. Teve outro momento que a gente teve fazendo trabalho social. Teve momentos que a gente teve focado em mobilizar a igreja indiana, em dar treinamento. Teve momentos que a gente esteve estudando como universitário, teve um momento que a gente esteve ensinando a universitários. Então, teve momentos que a gente esteve implantando igreja e teve momentos que a gente não teve fazendo nada, apenas ficar calado e esperar. Que Então, interessante, porque se assim, vocês não foram para algo específico, vocês foram se adaptando. Assim, eu vou falar o que eu entendi. Vocês foram assim, olha, a gente quer ganhar a Índia. Como? Lá a gente vai se adaptando de acordo com a necessidade, de acordo com o que a lei permite. Foi tipo isso, né? e o legal de tudo isso é que nesse caminho você vai tendo tantas experiências com Deus. Você vai encontrando o seu propósito real, você vai entendendo por que você foi chamado, escolhido por Deus. Exemplo, né? Nós sempre buscamos fazer isso. Eu lembro que uma vez eu estava assim chorando, sabe, dentro de um ônibus, eu estava tão triste. Eu estava assim, sabe, Deus, para que o Senhor me trouxe na Índia? Só para isso? Eu não estou fazendo nada aqui, Deus. Para que o Senhor me trouxe para a Índia? Para que precisava de tudo isso? Me trazer lá do Cafundó do Judas, lá da Paraíba, do Nordeste, para aqui, para a Índia, para quê? Eu estava muito triste, sabe aquele dia que você está desmotivado, se sentindo nada, que não faz nada? Porque eu sinto que o que eu faço para Deus é mínimo comparado ao que Ele fez por mim. E era assim que eu estava me sentindo. E naquele dia o Espírito Santo disse assim para mim, Sâmia, e quem disse que eu trouxe você aqui para fazer alguma coisa? Eu trouxe você aqui para ver o que eu estou fazendo. Eu trouxe você aqui para você ver o que eu estou fazendo. Não é você que trabalha, sou eu que trabalho. Não é você que Não. transforma, sou eu que transformo. E Felipe, verdadeiramente tem sido isso. Esses 10 anos de Índia, 10, 13 anos quase. A forma que Deus tem manifestado o seu poder, as pessoas que nós temos encontrado, a forma que a nossa vida tem sido transformada. Não tem como te explicar em uma live, não dá para falar. Nossa, cara, que tremendo isso, né? Tremendo. E é isso mesmo, né? Uma coisa que a gente sempre fala e tem que sempre relembrar é que a missão é de Deus, né? A gente está ali só cooperando com isso, né? Se a gente imagina que a gente é que vai ser o protagonista, a gente acaba caindo numa armadilha do nosso próprio coração, né? Então, Deus sempre tem que estar nos lembrando com experiências desse tipo, né? Muito Do legal. próprio coração, e eu posso dizer também de Satanás. Do Porque inimigo, do diabo. muitos desejam a obra de Deus para se vangloriar,
para ser promovido em sua organização, para ser bem visto na sociedade, e você cai dentro desse engano. Você começa a escrever mentiras, você começa a relatar coisas que Deus não está fazendo, você começa a criar uma figura de que você é, sem Deus dizer, não é isso que eu tenho para você. Exatamente. E o bom de andar com o Senhor, sabe de uma coisa, Felipe? Eu e minha esposa, a gente chega a uma conclusão. Nós sempre fazemos projetos e planos, mas Deus sempre executa os seus. Isso é verdade. A gente sempre faz planos, mas a maioria das vezes não dá certo, porque Deus está pensando em outra coisa, né? Mas isso é muito bom, porque se é os planos de Deus, né, é bom, perfeito e agradável, porque os nossos sempre estão fadados ao fracasso mesmo, se depender da gente. E falando ainda sobre isso, né, nessas questões de experiências, né, qual foi uma experiência que marcou a sua vida positivamente e uma que marcou negativamente? Vamos falar dos dois lados aí da moeda, porque nem tudo são flores, né? A gente sabe das grandes dificuldades, desafios, né? Principalmente quando a gente fala de um país que existe um nível de perseguição, né? Até na questão de leis mesmo contra isso, e tão diferente do Brasil, né? Então, fala para a gente um pouquinho de alguma experiência que foi, assim, tremenda na sua vida, marcante, que você sempre fala, assim, e uma que não foi tão assim para a gente ver esses dois pontos, né? Ok. Na verdade, tem muitas experiências. Outro dia eu escrevi um livro Imagina. chamado Diamante Escravo. Inclusive, depois eu vou colocar para vender online, depois as pessoas podem adquirir ele. Só no meu profile Samia Socio, e ele vai estar lá. Acho que em 2 meses vai estar pronto. E nesse livro, Diamante Escravo, eu conto só experiências que marcaram minha vida. E essas foi uma das primeiras. A gente estava trabalhando em um determinado lugar aqui na Índia, e nesse período a gente tinha acabado de chegar naquele lugar. E a primeira coisa que a gente fazia era tentar conhecer as pessoas, os vizinhos, nos relacionarmos, conhecermos as crianças. E eu lembro que 2 crianças que eram vizinhas de lá vieram nos dar a bem-vinda, e era uma época de festival aqui na Índia, o Festival do Ganesh. E elas estavam muito empolgadas falando do festival para mim. E quando elas começaram a falar do festival, eu fui ficando triste, assim, triste, não por causa do festival, mas porque elas sabiam de detalhes dos deuses, sabe? Elas sabiam de coisas assim que eu acho que eu não sei da Bíblia. E eu fui ficando triste, né? E eu pedi para ela um minutinho, fui lá dentro, tomei água, e eu fiquei triste. Falei, Deus, o que é isso? E Deus falou assim, imagina se cada cristão falasse de mim com a autoridade e com a ousadia e conhecimento que essas crianças estão falando. A palavra teria alcançado o mundo, vai lá, né? E eu enxuguei a minha cara, né? E fui lá enfrentar aquelas crianças, enfrentar no sentido falar com elas, conversar com elas. E escutei tudo que elas tinham para dizer. No final disso, eu perguntei para elas, crianças, agora que vocês tinham 2 meninas, agora que vocês me falaram tudo isso, agora deixa eu perguntar para vocês, vocês já escutaram a história de Deus? E ela falou assim, tia Sâmia, história de Deus? Como assim? Eu falo, peraí, então senta aí um minuto que eu vou falar para tu uma história muito importante. E eu peguei aquele livro cronológico que todos nós usamos, sabe, cronológico? E eu fui contando as histórias delas, até chegar no Senhor, que Deus morreu pelos nossos pecados, e perguntei, vocês querem convidar esse Deus a morar dentro de vocês? Elas ficaram muito felizes e fizeram todo aquele drama, aquela oração, aceitando como seu Senhor. E eu fiquei muito... E eu continuei a história, né? Mas o Senhor prometeu que um dia ele vai vir, não? Ele vai vir para nos buscar. Por isso que nós temos que falar desse amor para todos. E quando eu terminei, uma delas estava chorando, o nome dela era Rachita. E eu perguntei para ela, por que você está chorando? E ela me fez uma pergunta assim, tia Sâmia, se Deus realmente morreu na cruz pelos meus pecados, e se ele me ama tanto, por que papai e mamãe nunca escutou a história de Deus? Felipe, eu não sabia onde colocar a minha cara. Aquela pergunta não era para mim, era para todos nós. Aquela criança chorando, ela entendeu em poucos minutos. Eu acho que eu não gastei 1 hora ali falando com ela. Mas ela disse, titia Sâmia, por que papai e mamãe não escutaram a história de Deus ainda?
Então, a minha vida marcou muito essa foi uma das experiências. Muitas outras eu poderia contar, né? Outra negativa, você perguntou da negativa, né? Negativa, então se prepara. Olha, gente, a minha experiência mais negativa aqui na Índia foi entre os brasileiros. Porque quando eu vim para a Índia, eu tinha apenas quase 20 anos. E havia uma equipe de brasileiros aqui que eram bem mais velhos e eles estavam trabalhando há algum tempo mais que eu. Não os líderes, mas eu posso dizer aqueles que faziam parte. E eles me trataram muito mal. Eles me desrespeitavam, eles me tratavam muito mal, eles tinham inveja de mim porque eu era mais jovem do que eles não entendiam o porquê que a igreja deles tinha enviado eles mais velhos e porquê que eu tinha somente 20 anos e já tinha chegado na Índia. Então, eu sofri muito nessa fase da minha vida, porque foram muito mentiras, eu não sei, isso tem muito com a coisa tititi da cultura brasileira, e eu fui muito ferida, né? Fora essa parte negativa entre os brasileiros da época, que graças a Deus nenhum estão mais aqui, né? Os indianos só foram bênção na minha vida. Os indianos sempre estiveram abrindo portas, sempre me receberam. Eu sempre digo, gente, a Índia está preparada para receber. É nós que não estamos preparados para anunciar. Mas a Índia está preparada para receber. Desde que você venha para essa nação com muito amor. Venha não somente para ensinar, mas também para aprender. Venha com humildade, sabe? Venha aberto. Eu acho assim que todos os recursos do seu coração tem que estar aberto para Deus lhe usar. Numa nação como a Índia, senão você definha. Porque essa nação, ela é negativa, ela há muita corrupção, esse lugar ele é triste, as pessoas são tristes. Então, nós temos muito de Deus para passar, desde que haja muito amor dentro do nosso coração pelo próximo. Para mim, Felipe, essa foi uma experiência super negativa na minha vida, porque eu esperava aceitação pelo meu próprio povo. Eu amo o Brasil, gente. Sou brasileira, eu amo a minha nação. Então, eu esperava ser aceita, ser cuidada como uma menina, né? Como um Timóteo. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, não deixe ninguém desprezar você porque você é jovem. Eu entendi verdadeiramente aquela palavra que o apóstolo Paulo falou. E depois disso, a minha vida mudou, sabe? Eu me erguei, eu falei, não, eu vou estar entre os indianos, se não é para estar no meio de brasileiros que amam a Índia e que vieram aqui pelo mesmo propósito que eu, o problema deles. Eu vou ganhar essa nação, eu quero conhecer, eu quero aprender. E deu certo. Até agora. Nossa, cara, que triste, né, na verdade, essa notícia. Mas que bom que você conseguiu, né, assim como Timóteo, né, e Paulo falou para ele, falou para Tito também sobre isso. Que bom que você entendeu que o que Deus tinha chamado para você era maior do que isso, né? Nossa, mas é muito triste, né? Então, para quem estiver ouvindo aí essa nossa aula de hoje, né, e você for um missionário talvez há mais tempo, quando receber pessoas novas, abrace ele. Às vezes é tudo que eles querem, né? Tá longe da família, passando por um novo desafio, né? Ser abraçados. Mas graças a Deus que você superou isso, né? E realmente foi. E qual que seria, assim, por exemplo, nós temos pessoas que vão nos ouvir, são pessoas que estão se preparando para servir integralmente, né? Principalmente em campos transculturais fora do Brasil, ou fora da sua realidade ali que ela convive, né? Qual que seria, se você fosse dar duas mensagens, Samira, para quem está querendo servir integralmente, né? Querendo se tornar missionário integral, e para quem quer ir para a Ásia ou para a Índia? Qual que seriam as mensagens que você compartilharia com essas pessoas? O que você diria para eles? O que você falaria para a Sâmia aos 20 anos, quando ela estava vindo, se preparando para vir para a Índia, lá no passado? Não deseje um ministério de ir para uma outra nação, de ser embaixador dessa mensagem para ser promovido pela sua organização. Seja humilde para aprender. Vá para aprender nessa nação.
busque direcionamento, busque um treinamento. É super fundamental e importante. As pessoas que procuram um treinamento, você percebe que elas psicologicamente e como equipe, elas trabalham melhor do que as que são enviadas diretamente, entendeu? Porque você aprende a trabalhar em equipe. As organizações, elas trabalham mais isso em você. A gente precisa sentar um outro, trabalhar em equipe. Isso é super importante. Seria importante você ser enviado por uma organização, ou se você vir a trabalho, venha com tudo legal. Não entra por caminhos ilegais, sabe? Por vistos errados. Se você vai vir para estudar, venha para estudar. Se você vai trabalhar, vá trabalhar. E Deus vai te usar outros momentos da tua vida, outros recursos para que você seja usado por Deus. Eu acho que é isso. Eu falaria isso para mim. Que legal, que legal. Uma última pergunta, né, para a gente finalizar, aí já que a gente está falando um pouquinho sobre para pessoas que, né, que você falou de treinamento, buscar treinamento, né, hoje, como que tem funcionado essa questão de vocês levantarem intercessores para o trabalho de vocês? Intercessores. Intercessores, né? Vocês têm pessoas que auxiliam vocês nisso, ou vocês sempre têm que estar buscando novos intercessores para estarem junto com vocês? Como que funciona isso aí? Você não precisa entrar em detalhes, mas fala um pouquinho só para a gente ter essa experiência de alguém que está no campo da Índia fazendo isso, né? Graças a Deus, hoje a gente está numa fase da nossa vida onde nós não precisamos buscar isso, porque as pessoas já nos conhecem. Então, nós temos um grande número de intercessores que caminham conosco há mais de 10 anos, sabe? Nós escrevemos para eles todos os meses, sempre quando acontece algo, nós registramos, nós mostramos que é importante eles saberem o que está acontecendo, como nós estamos, né? Então, nós nunca deixamos esse contato, sabe, com os nossos intercessores, e todos sabem de todos os nossos passos, o que a gente fez, o que deu certo, o que não deu certo, os momentos que a gente chorou, os momentos da minha vida que eu passei muito mal, os momentos que eu tive que fugir da Índia para a Tailândia, né? Muitas coisas loucas aconteceram na minha vida. Então, assim, o legal é assim, que no início você pode ter pouco intercessores, mas os anos vai se passando e com a caminhada, mais pessoas vão se juntando a você, sabe? E essas pessoas, elas vão orar pela tua vida, elas vão estar ali, né, como anjos de Deus para orar por você, para torcer pela tua bênção, para torcer que as coisas na tua vida dê certo. Eu pessoalmente nunca caminhei sozinha. Eu sempre tive, eu tenho meus mentores, né, espirituais, psicológico, eu acho que eu tenho uns 4 deles que eu sempre procuro, sabe? Quando eu estou passando algo que eu preciso, esses mentores sempre vêm até a mim me dar esse aconselhamento, essa ajuda. São pessoas de confiança, né? São os líderes, muito importantes. E tem um grande número de intercessores que nós conquistamos no período de todos esses anos. Nossa, que legal, que legal que vocês chegaram nesse momento que vocês conseguiram levantar intercessores que são fiéis, né? E que seu trabalho já está sendo conhecido. Nossa, muito bacana isso, muito bacana. Eu acho que se a gente for olhar por esse ponto de vista de pessoas junto com a gente, vocês chegaram num ponto ideal, né? Num ponto, nossa, esse aqui tá bom, a gente está bem aqui, Felipe, graças a Deus. o que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer nossa parte. E vai chegar um período da sua vida que você não vai ter tanto se preocupar com aquilo, que as pessoas já vão estar ali orando, te assistindo, torcendo por você, sabe? Claro que você também tem que devolver esse carinho. Muita gente quer receber esse carinho, mas não devolve, não responde, sabe? Eu sempre tive presente nas redes sociais, respondendo às pessoas que me conhecem, agradecendo pelo carinho, pela mensagem, pelas cartinhas, sabe? Por tudo, sabe? Todas as vezes que eu for no Brasil, eu não tenho férias. Eu não sei o que é férias. Porque as nossas férias é visitar todo mundo, é comer com todo mundo, é sentar, é visitar suas denominações, agradecer, chorar, falar para eles. Eu não sei o que é férias. Porque essa é a nossa vida, sabe? Nós temos paixão, nós nos alegramos de estar com eles. E quando a gente tem esse momento de ir para o Brasil, a gente faz isso.
Nossa, que incrível, que incrível. Tô emocionado aqui com ouvindo você, Sam, de verdade. Muito feliz também porque a gente está abrindo essa oportunidade para outras pessoas ouvirem sobre isso. E para finalizar, né, para a gente terminar aqui esse momento, sei que o pessoal talvez queria ouvir mais e tal, porque não dá tempo também. Tá falando, inclusive, são quantos anos que você está na Índia já? Faz 13 anos, Então, ele está total com 13 13 anos. anos. Imagina, uma aula de 40 minutos, 50 minutos, não dá para compartilhar tudo, né? Como que as pessoas fazem? Eu vi aqui que você tem canal no YouTube, você tem Instagram. Eu já tenho o link do seu Instagram, inclusive para quem quiser vai estar aqui embaixo, o link do Instagram, do canal do YouTube. Tem vídeos que a Sâmia faz, achei muito legal aqui, ó. 3 virtudes de uma mulher de Deus, como Deus te vê, amigo tóxico, muito legal. E tem mais algum acesso que as pessoas podem ter? Vocês têm um site? Ou não? A gente está preparando um site, inclusive a gente está preparando um curso, né? Já estou falando, o Felipe vai me matar. É um curso que a gente vai dar gratuito, né, para aqueles que desejam realmente, sonham com, e vamos incluir aulas de inglês, e é um curso Olha, sobre implantação de igrejas em lugares como este, e que é uma forma que pode ser usada também no Brasil. Eu posso dizer, é uma forma de mobilização no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, usam essa técnica chamada Four Fields. Não sei se você já escutou. eu ouvi falar, É, mas eu não sei o que que é. Já ouvi É falar. um projeto muito lindo, muito bacana. A gente está envolvido aqui, mobilizando a Índia para isso, e a gente pretende introduzir esse mesmo projeto futuramente nas redes sociais para que os brasileiros possam fazer parte. Então, eu estou presente aí no Instagram, no Facebook, realmente para animar, para dizer, vamos fazer para Deus. Não vamos ter Legal. medo, sabe? Porque maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Porque temer a morte, Amém. né? Se o Senhor já veio morrer por nós. Então, eu tenho convicção. Por que eu estou aqui? Para que eu fui chamada? Eu fui chamada para servir a Deus. A Índia é apenas um lugar, sabe? Que um dos lugares que Deus me levou, e eu sou muito grata a Ele por isso. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo marido que Ele me deu, pela família indiana linda do meu coração, que eu amo muito, sabe? E a gente está aí mesmo para influenciar, para impactar, porque você sabe que nós somos a geração que esperamos o Senhor vir. Nossa, Então, que legal. Gostei da empolgação, hein? Ó, os links para Facebook, YouTube, Instagram da Samia estão todos aqui embaixo. E também eu vi que tem uma fotinho do seu livro, Diamante Escravo, no Instagram. Se alguém quiser o seu livro, está disponível para o pessoal? Ainda não. em um mês vai estar disponível. Se você ler esse livro, você vai chorar muito. E eu vou achar bom, porque eu escrevi chorando. Que demais, que demais. Então, gente, segue ela no Instagram, Sam no Instagram, que lá a gente vai saber do livro, a gente vai saber desse curso que eu achei incrível, eu estou interessado, tá? E outras coisas mais sobre os trabalhos que ele vem fazendo lá. Sam, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua animação, né, pela sua energia, que de verdade que Deus possa te abençoar. E eu quero ter o privilégio agora de orar pela sua vida, de orar pela sua vida, pelo seu marido, pelo Please, seu trabalho, pelo seu filho também. Posso? please, please. Deus, eu louvo ao Senhor, Pai. Eu louvo ao Senhor porque a passagem, quando a gente lê lá que existem pessoas nessa terra, que o mundo não é digno, Pai. Eu tenho o privilégio de encontrar pessoas assim como a Sana, o marido dela, Pai. Deus, são pessoas que dedicam a vida delas para a sua obra, Deus, para a sua missão. E isso é maravilhoso, porque nós vemos nisso um coração entregue e um coração de servo mesmo, Pai, na vida da Sâmia, do marido dela, Deus. Que o Senhor possa abençoar eles, Pai, abundantemente, Deus. Que eles ainda possam ver maravilhas que o Senhor vai fazer através da vida deles, Pai. Que eles recebam isso como recompensa do trabalho que eles vêm fazendo lá, Pai. Que não seja dinheiro, que não seja nada material, mas que seja coisas eternas, frutos eternos, Pai, que eles estão plantando nessa terra. Deus, abriram mão de tanta coisa, Pai, de coisas que a gente nem imagina, passaram por situações que a gente talvez nunca vá saber, mas o Senhor sabe, Deus. Então, eu oro, Pai, eu clamo que o Senhor recompense eles, Pai, com esses frutos eternos, de pessoas sendo alcançadas, de corações sendo transformados, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor dê ousadia para eles, que o Senhor derrame cada vez mais graça e sabedoria sobre a vida deles, para eles tomarem decisões, fazerem as coisas corretas e certas, Deus. E que o Senhor derrame, Pai, alegria, Deus, naqueles dias difíceis, dias de batalha,
que a sua alegria inunde o coração deles, que o teu Espírito Santo, assim como a gente via na vida dos apóstolos, quando eles estavam cumprindo, Pai, o seu Espírito Santo inundava a vida deles e eles eram renovados, Pai, assim seja na vida da Sâmia, do Felipe, Pai, que é o marido dela, do filhinho dela também, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, amém. Deixa eu também abençoar seu vídeo desde a Índia, tá? Amém. Jesus, I want to thank you so much for the life of Philippe, Lord. I bless him in your name, God. Let your blessings follow him wherever he goes. And Jesus, please use him to touch the life of these generations up to come. Let they be transformed. Let they be changed by the power of your hands. Lord, use him as your voice, as your sound, Lord. When he open his mouth, let be your word, not his word. Let your name be glorified. In whatever he do, he will be prosper. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amém, amém. Muito obrigado, Sâmia. Foi uma das aulas mais emocionantes que a gente teve aqui, pelo menos para mim foi. Obrigado por esse tempo. Tomara que as pessoas gostem e queiram você de volta aqui. A gente pode combinar outras Tomara que vezes, elas né? chorem na presença de Deus. Amém. E um abraço para sua família também, para sua esposa, tá? E que Deus te abençoe. Que sabe, quando a gente for no Brasil, a gente vai estar juntos e vamos aí desfrutar dessas experiências juntos, pessoalmente. Se Deus quiser, eu estou abrindo aqui também à disposição para o que vocês precisarem, tá? Estou aí à disposição para ajudar no que vocês quiserem, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Vou parar aqui a gravação. Galera, até mais, estamos juntos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, tchau.